Olá, paz do Senhor Jesus a todos. A nossa meditação de hoje está aqui no livro de 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 3. E aqui João escreve sobre aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus. Agora você vai se identificar ou não se você conhece o seu Deus. Observe aqui, começando no versículo 3, o que ele diz. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém, irmãos? Perceba que João escreve nessa carta que a única forma de nós conhecermos a Deus, de identificarmos se nós conhecemos ou não a Deus, é quando guardamos os seus mandamentos. Até porque, meus irmãos, este guardar, né, como nós vimos no outro vídeo, né, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, né? Então perceba que a importância de guardar, né, a palavra do Senhor. E esse guardar, como eu falei, é quando você faz a aplicação, quando você vive esta palavra. Porque que utilidade tem você conhecer a palavra e reter esse conhecimento, se isso não se reverter em prática? Não vai ter valia nenhuma, porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é vida. Então, esta vida precisa estar em nós. Por isso, o Espírito Santo habita em nós, como a palavra diz que nós somos casa do Espírito Santo. E Jesus também falou que deixaria o Espírito Santo aqui na terra. Na verdade, foi Jesus mesmo que falou, que deixaria o Espírito Santo aqui na terra para nos auxiliar, para nos lembrar. E para que haja uma lembrança, esse Espírito Santo precisa estar em nós, permanecer em nós, né? Outro dia eu estava ouvindo um louvor que dizia: vem me visitar hoje aqui, o Espírito Santo, clamando pelo Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Bem, naquele momento eu fiquei pensando, como assim, visitar? O Espírito Santo, meus irmãos, ele não faz visita, ele quer morar. Você é casa. Por isso, todos os dias nós precisamos nos encher do Espírito Santo, como a própria palavra de Deus nos ensina. Não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, se você está chamando ele para visitar, é porque a qualquer momento ele vai embora. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele não pode, nós não podemos largar o Espírito Santo. É ele que nos auxilia em todas as coisas. Até mesmo as nossas orações são intercedidas por ele. Porque a palavra diz que nós não sabemos orar como nos convém. Imagina, se o Espírito Santo não estiver em nós no momento que nós estivermos fazendo a nossa oração, a oração será vazia, sem sentido. E nada vai acontecer. Porque nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus está contida na sua palavra. Não tem outra forma. Por que Santuza é tão repetitiva? Porque ela prega tanto sobre a palavra? Porque é a palavra, meus irmãos. Não tem outro meio.
Eu não estou aqui para criar expectativas em você. A palavra é a palavra e a palavra tem que ser vivida, aplicada na nossa vida, porque senão não tem sentido, não há mudança de vida. E o desejo de Deus é que esta palavra transforme o nosso viver. E aí ele continua dizendo: ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. É verdade. Porque quando você guarda, e se guardar, quando você aplica, vamos botar assim, você vive situações e você consegue viver a palavra no momento, você conhece a Deus porque você conhece a palavra. A palavra de Deus, Jesus é o verbo vivo, meus irmãos. A palavra nos fala sobre isso. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o que nós temos hoje, nós não temos Jesus em pessoa do nosso lado. Mas nós temos o Espírito Santo e temos a sua palavra, que é o próprio Cristo. Ele se manifesta através da palavra. Então, se guardamos os seus mandamentos, né? Como é que vai ser? Como você vai ser identificado se você conhece ou não a Deus? Através das suas ações. O que você faz, até as pessoas de fora, ela identifica que você é diferente. Porque você está aplicando as coisas do reino, você está aplicando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é todo o ensinamento daquilo que um dia nós iremos viver no reino de Deus. Por isso nós precisamos conhecer e também viver. Que não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes, como Tiago nos ensina lá na carta de Tiago. Amém, irmãos? Se você realmente, se você não conhece a Deus, na verdade, se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece a Deus. Você está falando que Ele é o teu Deus, que você serve a Jesus, mas se você não guardar, preste atenção, você não vai ter conhecimento dele. Né? Aqui embaixo ele diz, aquele que diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso. Olha aí, meus irmãos. E quem é o mentiroso, o pai da mentira? Até já trouxe uma mensagem sobre isso. O pai da mentira é o diabo. Então, meus irmãos, se você não conhece a Deus, se você não conhece a palavra, se você não guarda a palavra, lamento te dizer, além de conhecer, você também não é filho. Você é filho porque você é criação dele, mas é um filho bastardo, o filho que está em desobediência. Não é verdade? E aí ele diz assim, ó, se você não guarda os mandamentos, você é mentiroso. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Se ele é o pai, você é o filho dele, porque a palavra está dizendo isso aqui, né? Amém, irmãos? É desse jeito, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes eu sou repetitiva. Por isso mesmo, porque eu sei, no dia que eu verdadeiramente me despertei para esta realidade, eu comecei a ler a palavra com outro olhar, eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma que eu possa também aplicar, para que eu possa usufruir das bênçãos de Deus. E olha aqui o que ele continua dizendo. Vamos pular aqui para o capítulo... Nós vamos ler, continuar lendo aqui. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Outra coisa, você vai ser identificado, né? Aqui, ó, se estamos verdadeiramente nele, é se guardamos a sua palavra. E olha aqui, meus irmãos, é o fator principal de tudo. Olha o que diz aqui o versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar. Porque eu frisei quando eu estava lendo, andar assim como ele andou. Jesus, ele falou o seguinte, eu deixei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Também Isaías diz que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Sim, sarado das nossas mazelas, das nossas maldições. Nós somos conectados com Deus.
a sua imagem novamente, quando nós andamos, quando nós seguimos as pisaduras do nosso Deus. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar. Amém, meus irmãos? Deve andar. Andar, meus irmãos, fala de aplicação da palavra em nosso viver. Porque o tempo todo que Jesus esteve aqui na terra foi ensinando. E ele ensinou em vão? Não, ele ensinou para que nós aprendêssemos. Ele ensinou para que aquele povo que andava do seu lado aprendesse. Mas muitos não aprenderam. Não entenderam. Os próprios discípulos que andavam com ele. Veja, meus irmãos, os próprios discípulos. Mas mesmo assim, no final deu tudo certo, porque quando Jesus foi ali levado à morte, todos eles, não sobrou um para estar do lado de Jesus. E quando Jesus apareceu para eles, eles cheios de incredulidades, né? Cheio de incredulidade, não conheceu Jesus. Só foi conhecer Jesus quando Jesus partiu o pão. E aí a gente percebe que muitas vezes a gente anda assim dispersos, né? Sem conhecer Jesus. E a palavra nesse texto que fala que os discípulos não conheceram Jesus enquanto Jesus falava, eles foram reconhecendo pelas palavras e um discípulo falou: não ardeu em nosso coração enquanto ele falava? Quer dizer, onde é que estava aquela fé quando Jesus estava ali próximo dele, em carne, como homem? Cadê? Entendeu, meus irmãos? Nós somos assim. Muitas vezes nós estamos na igreja levantando a mão, com uma fé inabalável. Quando a gente sai de lá, a gente parece que volta para o mundo. Parece que a gente volta para viver as coisas do mundo. A gente não guarda para viver esta palavra. Entenda, meus irmãos, a importância de vivermos esta palavra. Amém? Por isso que eu estou sempre no versículo de Tiago 1:22. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós vimos que quem ama e quem conhece a Deus precisa guardar os seus mandamentos, que é a sua palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus.